mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é a continuação daquele vídeo de pincéis que eu falei pra vocês, que já tá aqui no canal, tá? Vou deixar o link pra quem não viu aqui, tá? No vídeo passado eu falei sobre os pincéis de olhos e hoje eu vou estar falando sobre os pincéis de rosto, tá? De face. Hoje em dia a gente tem uma variedade bastante grande de pincéis, uma variedade bastante grande de modelos de pincéis. E esses pincéis também, o bacana deles é que são pincéis que eles na verdade são multifunções. Muitas vezes a gente pode usar o mesmo pincel para várias funções, não somente para aquilo para que ele foi destinado, tá? Eu vou começar mostrando para vocês o pincel de pó, tá? E vou falar pra vocês também quais são os meus favoritos, que tipo de pincel que eu gosto mais, tá? No caso de pincel de pó, eu gosto de pincel de pó bem gordinho, tá? Por exemplo, esse aqui da Real Techniques. Você pode ver que ele é bem grande, ó, tá? E bem fofo. Então, pincel de pó, eu gosto desse tipo de pincel aqui, porque ele pega uma quantidade maior e ele pega uma área maior do rosto também, tá? Ele pode ser tanto de cerdas sintéticas como de cerdas naturais. Esse aqui, no caso, é de cerdas sintéticas, mas ele é muito, muito macio. Eu adoro esse pincel aqui, tá? E você consegue atingir uma área maior. Esse pincel também é bom para aplicar bronzer, no caso, não para contorno, mas para fazer aquele bronzeado mesmo na pele, tá vendo? Porque ele, como ele é fofão, então ele vai pegar não muito produto, né? E vai conseguir fazer o contorno com ele, o contorno não, desculpa, o bronzeado mesmo com ele, dá aquela carinha de bronzeada, que pegou um solzinho na praia, então ele também é bom pra isso, tá? E além desse aqui, eu gosto muito também de pincel tipo kabuki pra pó, tá? Que ele também é assim, ele é pequenininho, mas ele é gordinho e fofinho como aquele de pó convencional. E esse aqui eu gosto bastante também pra aplicar a base em pó, né? Porque ele faz todo o serviço também, aplica direitinho. Esse que eu tenho aqui é da Panvel Makeup, tá? Só pra exemplificar pra vocês. E também pega uma área grande, ó, tá? E faz o trabalho direitinho, tá? Passando pra base, o pincel de base mais convencional é esse língua de gato aqui. Mas esse língua de gato, hoje em dia, ele tá quase assim, esquecido mesmo. Quase ninguém usa mais ele. E como eu falei pra vocês, que a gente pode usar o pincel que é destinado para certo produto para outras funções também, eu não aposentei o meu pincel língua de gato porque eu gosto de usar ele para aplicar corretivo, tá? Eu não uso ele para aplicar base já há bastante tempo, mas eu gosto de aplicar corretivo, principalmente na área aqui dos olhos, ó, porque ele pega bem certinho aqui. E sabe para fazer aquele acabamento na sombra, quando você vai fazer o acabamento aqui, você consegue puxar ele bem certinho aqui. Então, eu gosto muito desse pincel aqui para aplicar corretivo. Apesar dele ser destinado para base, de ser conhecido como pincel de base, eu não gosto de usar ele para base, mas eu gosto de usar ele como pincel de corretivo. Esse meu aqui, eu acho que é da Prada. Ele já tá até sem inscrição, mas eu acho que é Prada, tá? E o pincel hoje mais usado para aplicação de base é esse tipo de pincel aqui, que é o Flat Top, topo reto, né? Flat Top, tá? Que ele tem sido o modelinho mais usado para aplicação de base. Ficou conhecido, muito conhecido esse tipo de pincel com a Sigma, que tem o modelinho F80, tá? Esse aqui é um modelo similar, que é da marca Style Master, tá? Mas funciona igual o da Sigma, tá? Então ele tem o topo reto, ele é bem denso, ele é firminho e você consegue aplicar a base com ele e além de aplicar a base ele já dá uma polida também. Então é um pincel que eu gosto bastante, é um dos meus tipos de pincéis favoritos para aplicação de base. Eu gosto muito da esponja também, da Beauty Blender, tá? Mas quando eu não tô usando a Beauty Blender é esse tipo de pincel aqui que eu uso, que é o meu tipo de pincel favorito. Esses pincéis aqui, agora, eles têm outros formatos também. Ele tem alguns que são arredondadinhos, outros que são cortadinhos. Você vai encontrar ele chanfradinho, vai encontrar ele bicudinho, no estilo desse aqui, ó, tá? E são variações desse pincel aqui. Mas esse pincel é o meu tipo favorito para aplicação de base. Um pincel que foi muito usado para aplicar base também é o pincel Dual Fiber.
tá? O Dual Fiber, ele tem a fama de pegar pouco produto e dar um acabamento mais natural, principalmente quando você usa uma base mais pesada, ele dá um acabamento mais natural, mais leve na base. Eu particularmente não gosto de usar ele para aplicar base, tá? Mas eu gosto de usar ele para aplicar blush, tá? Principalmente aqueles blushes que são muito pigmentados, justamente por ele pegar pouco produto, então você consegue dosar melhor, tá? Então eu uso muito para aplicar blush e aqueles blushes mais pigmentados, tá? Mas ele também serve, por exemplo, para aplicar pó, tá? Quando você quer um pó mais fininho, que não fique tão carregado, também pode usar esse aqui e aplicar o pó no rosto todo com esse pincel, que também vai funcionar, tá? Então o Dual Fiber é um pincel assim multiuso mesmo, serve para várias funções, tá? Pincel de corretivo, eu separei 2 modelos aqui, porque também existe um modelo parecido com esse aqui, só que pequenininho, mas eu nem peguei aqui porque eu não uso esse tipo de pincel para aplicar corretivo. Mas eu separei 2 modelinhos aqui que eu gosto bastante. O primeiro é esse modelinho aqui, ó, que ele é cortadinho aqui também, mas são aqueles pincéis de precisão. Não só esse modelo aqui, mas tem outros também, ó. Tem o pontudinho, vai ter o retinho, tem várias variações também, tá? Esse aqui é da marca Lilt Professional. Esse aqui eu comprei na Renner, aqueles kits de pincéis que tem na Renner para vender. E ele também, ele é bom para aplicar porque ele é mais preciso. Como é um pincel de precisão, você consegue aplicar ele mais precisamente na área que você quer. Então, você consegue um acabamento bonito também, tá? Você consegue aplicar contorno aqui em volta do nariz com ele também, ó. Então, é um pincelzinho que dá para várias funções também. Para aplicar base cremosa nos olhos, é ótimo esse tipo de pincel aqui, tá? Que são os pincéis de corretivo, mas que tem várias funções, tá? E outro tipo de pincel que eu gosto muito para aplicar corretivo é esse tipo aqui, ó, tá? Ele é um Dual Fiber pequenininho, tá? Esse aqui é da marca Manuela, mas ele é similar àquele MAC 130, tá? Só que com custo bem mais em conta, né, gente? Então, ele é ótimo também, porque ele dá um acabamento bem natural e ele espalha super bem. E por ele ser pequenininho assim, você consegue aplicar aqui abaixo dos olhos. Ele pode ser aplicado para aplicar base também, mas ele é menorzinho, então você vai levar um pouquinho mais de tempo. Então eu gosto de usar ele mesmo para aplicar corretivo, tá? Esse tipo de pincel aqui é o meu favorito para aplicar corretivo, tá? Até mais do que esses de precisão, eu ainda gosto mais desse modelinho aqui, tá? E há algumas pessoas também... Desculpa. Que usam aqueles pincéis de esfumar sombra para esfumar o corretivo aqui embaixo dos olhos. Eu particularmente não tenho costume de usar, mas eu sei que funciona também, tem muita gente que gosta bastante, porque ele também dá um acabamento natural, tá? Mas eu gosto muito desse aqui, tá? E pra finalizar, eu vou falar de pincel de blush, que eu separei também 2 modelinhos, tá? O mais conhecido é o angular aqui, né? Esse chanfradinho aqui, que ele tem esse corte angular aqui, tá? Esse meu aqui é da Sigma, é o F40, que ele vai servir tanto para aplicar blush quanto para fazer contorno, porque como ele tem esse cortezinho aqui, ele encaixa bem aqui nessa área onde faz o contorno, tá? Gosto bastante desse pincel também, e é um pincel que é bastante conhecido, acho que a maioria de vocês deve ter um pincel parecido com esse aqui. Ou ainda tem o pincel de blush redondinho, ó. Esse aqui é da Costal Scents, que ele é assim, redondinho, que também vai dar pra aplicar o blush aqui, tá? São modelinhos bem tradicionais também, e eu gosto muito dos dois. Eu até acabo usando mais esse tipo de pincel aqui pra aplicar blush, esse redondinho, do que o angulardinho, assim. Esse cortadinho eu gosto mesmo pra fazer contorno, tá? Então, são esses os modelinhos de pincéis que eu queria mostrar pra vocês. Eu posso citar ainda pra vocês esse aqui, ó, que eu falei pra vocês, o pontudinho, tá? Que ele serve pra fazer o contorno também, ele faz a marcação bem precisa aqui, é bem bacana também, tá? Ou ainda, tem pincéis assim, com o domo menorzinho, ó, pequenininho, tá? Que ele serve tanto para fazer contorno quanto para aplicar iluminador. Eu uso mais para aplicar iluminador, é um pincel que eu gosto bastante. Esse aqui é da Real Techniques, tá?
E esse aqui tem um cabinho igual, mas não é da Real Techniques, tá? Esse aqui é uma réplica, ele não tem marca nenhuma aqui, mas que é tão bom quanto, funciona super bem também, tá bom? Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Que eu possa ter ajudado vocês aí, se vocês têm alguma dúvida quanto a pincéis. São modelinhos que eu acho que todo mundo conhece e que facilita bastante a vida da gente. Porque você tendo as ferramentas corretas, a tua maquiagem vai ficar bonita com certeza, tá? E você aprendendo a usar, pegando o jeitinho pra usar. E aquilo que eu falei, os pincéis podem ter várias funções, é só você ir testando, vendo no que você se adapta melhor, qual é o tipo que você mais gosta, cada um tem uma preferência, né? E é isso. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu falei sobre os pincéis de olhos, eu vou deixar linkado aqui pra vocês passem lá e assistam também, tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo. E não se esqueçam também de dar um joinha aqui embaixo pra mim, clique em gostei que vai me ajudar também, tá bom? Me ajuda na divulgação do vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão, tá bom? Tchau, tchau!